Bom dia a todos! Estamos ao vivo. Creio que todo mundo vai começar a receber aí a notificação. Se você estiver me ouvindo bem, vai me avisando aí no comentário. Estamos iniciando mais uma live. Muito bem, o pessoal começou a chegar aqui. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo Álvaro, Leilane, Isabela. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando para mais uma live semanal. Seu encontro aqui já marcado para a gente falar sobre relacionamentos e hoje nós temos um tema muito especial. Antes de falar do tema, eu queria muito que você colocasse aqui no comentário se você me ouve bem, tá? Se você me escuta, se você me enxerga bem, se a imagem tá boa, me fale se está tudo certo aí, porque hoje o tema é comunicação. Vou colocar aqui no comentário fixado nos relacionamentos. Sim, sim, está bom o áudio, ótimo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se você quiser aproveitar esse momento enquanto estou escrevendo aqui o comentário do nosso tema de hoje, você vai compartilhar essa live. Você vai compartilhar para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o tema da comunicação aplicada aos relacionamentos. Então, como a gente pode resolver os problemas, não sei se vai ficar muito grande, mas problemas de comunicação no relacionamento. Então, se você conhece algum casal que está enfrentando algum problema de comunicação no relacionamento, vamos resolver isso hoje, se Deus quiser. Tá bom? Então vamos lá. Como vocês sabem, nós todas as terças-feiras pela manhã nós fazemos essa live. Adianto para as pessoas que estão vindo pela primeira vez. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui na live? Está aqui a primeira vez na live? Comenta aqui, eu. Só para eu conhecer vocês. Se tem alguém vindo pela primeira vez, chegando aqui de paraquedas no perfil, chegando aqui de paraquedas na nossa live semanal, para a gente dar as boas-vindas para vocês, tá? Lembrando que toda. Olha aqui, a Clésia. Muito bem, Clésia. Seja muito bem-vinda, Manuela, Caroline. Sejam bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindas. Hoje nós, como de costume, toda terça-feira, a gente vai falar sobre algum tema relacionado aos relacionamentos. Existem temas que a gente não consegue abordar de forma muito prática ou muito resumida lá no perfil, então a gente coloca essa live toda semana para a gente aprofundar, falar um pouco mais e, digamos assim, seria a sua terapia semanal aqui no Instagram, tá? Não tem como a gente falar sobre comunicação de forma muito rápida, até porque esse, na minha opinião, é o maior problema que existe hoje dentro dos relacionamentos. Se eu abrir uma caixinha de perguntas hoje ou qualquer dia e perguntar, na sua opinião, qual o maior problema que existe dentro dos relacionamentos, dentro dos casamentos, com certeza a maioria das respostas vai estar relacionadas a diálogo, a comunicação. Apesar de você olhar para determinadas realidades e achar que as coisas podem se resolver de forma prática, nem sempre a gente vai ter a ferramenta certa para poder aplicar. Ou se a gente tem a ferramenta certa, às vezes, muitas das vezes, nós não conseguimos usar da melhor estratégia ou da melhor comunicação para levar essa informação, para levar essa realidade para o outro, né? Enviar essa mensagem para que o receptor acolha, entenda do que nós estamos falando. Então, hoje, nosso objetivo é trazer ferramentas práticas, trazer conceitos também que são importantes para que vocês entendam como construir uma comunicação assertiva dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Muito bem? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, mestre. Estamos aqui, o Alisson. Já já a gente está por aí no Paraná para pegar a inauguração da loja, hein? Muito bem, gente. Sejam bem-vindos. Algumas perguntas, né, que estão surgindo aqui, vamos tentar deixar essas perguntas para o final, porque eu vou criar aqui uma linha de raciocínio
para a gente poder é, falar melhor, né, no final e tirar as dúvidas de vocês. Estão perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar salva. Toda terça-feira a gente vai ter uma live e essa live ela vai ficar salva por 24 horas lá no meu canal do YouTube. Por dois motivos. Lá no canal do YouTube você vai ter uma maior facilidade para poder assistir, não vai ter queda de conexão, você vai ter uma qualidade maior para você assistir, né, o replay em Full HD. Mas por que, Lucas, fica somente em 24 horas? Porque eu quero que você pegue esse conteúdo e já aplique hoje. Pare de procrastinar a resolução do seu casamento, tá? Então, esse conteúdo ele fica salvo por apenas 24 horas para que você consiga aplicar o quanto antes. Então, você já vai tentar assistir o quanto antes o replay. Se você perdeu alguma parte, perdeu algum conteúdo, você vai lá e já vê o replay ou aproveita e compartilha o replay para outra pessoa. É óbvio que aqui no ao vivo você vai ter toda a minha presença ali, né, 100% para poder tirar uma dúvida, para poder, quem sabe, interagir com você. Mas é óbvio que nem todo mundo vai conseguir assistir ao vivo. Então a gente disponibiliza o replay lá no canal do YouTube. Eu vou disponibilizar o link logo após a nossa live aqui. Então, depois que acabar aqui o conteúdo, depois que acabar a live, nós vamos disponibilizar o link lá nos meus stories, tá? Então, fique atento aos meus stories para você receber o link do replay, tanto para você reassistir, rever alguma parte para poder entender e anotar, caso você não possa anotar agora, como também para você compartilhar para outra pessoa, né? Eu já vi aqui o pessoal dizendo, meu marido precisa assistir essa live. Então, você já lá, de forma muito generosa, a gente vai falar sobre compartilhamento aqui, viu? De informações, que eu vejo muita gente compartilhando posts, compartilhando reels. Olha, veja esse reels, e às vezes a pessoa se sente até mesmo incomodada. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá bom? Todos apostos, entendidos, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos, pessoal que foi chegando depois. Não perca o replay da live se você perdeu alguma coisa, mas vai ficar disponível lá nos meus stories. Você vai poder pegar o link comigo, tá bom? Ah, um detalhe muito importante. Ah, Lucas, eu já sou inscrito no teu canal do YouTube, mas eu não tô assistindo, não tô conseguindo localizar as lives. Por quê? Porque a live ela não fica pública. Ela fica a gente chama de perfil não listado. Por quê? Porque você só vai ter acesso ao link se você pegar o link comigo, tá? Então você vai lá quando acabar a live, vai pedir o link dos meus stories, eu vou colocar a palavra-chave para você receber de forma automática assim que você digitar a palavra-chave para poder receber o link da live. Então, não é uma live que fica em perfil público, só vai assistir quem tiver o link. Se quiser ter o link, fale comigo, tá bem? Vamos lá. Falando de comunicação, como eu falei, este é o maior problema que existe nos relacionamentos, nos casamentos. Muitas pessoas acham que ao longo do relacionamento elas vão ter o mesmo tipo de comunicação. Só que se a gente pegar pela lógica, isso não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Eu tenho três filhos, né? Três crianças. Para quem tem filho vai entender o que eu estou falando. Responde aqui no meu comentário. Mesmo você que não tem filho, eu acho que você vai conseguir responder. Você acha que eu devo me comunicar da mesma forma com uma criança que ela tem 6 meses de idade, com uma criança que tem 2 anos de idade, com uma criança que tem 5 anos de idade, com uma criança que tem 10 anos de idade, com um adulto de 20 anos, 30 anos? Vocês, na sua opinião, é a mesma forma que eu me comunico com um bebê, uma criança ali na primeira infância, um adolescente, um adulto? É a mesma forma que a gente se comunica nessas fases? É a mesma maneira que a gente fala a mesma forma, o mesmo conteúdo, sim ou não? Me confirme aqui, se você acha que é da mesma forma ou não. É um jeito diferente. Quando eu falo com os gêmeos, né, a gente sempre fica confundindo, né, porque eles são idênticos. Eu olho para um, eu tento falar com um, eu chamo o outro, aí o outro responde, é bem interessante. Mas na sua opinião, pronto, a Manoel falou aqui que cada fase tem o seu amadurecimento. Eu acho que foi a melhor resposta.
que eu esperava, não esperava uma resposta tão boa de primeira. Então, muito bem. A Emanuele falou que não é da mesma forma. Cada fase tem o seu amadurecimento. E o que isso quer dizer? Que em cada fase do seu relacionamento, a sua comunicação, ela muda. Ah, Lucas, eu queria tanto que meu marido me tratasse como era na época do namoro. Ele me chamava de meu bem. Ele fazia várias e várias coisas e não sei o quê. A gente tem que parar de ser infantil e achar que ele vai falar com você da mesma forma como ele falava no início do relacionamento. Um relacionamento maduro necessita de uma comunicação madura. Mas eu não estou dizendo aqui que a pessoa não deve ter uma comunicação afetuosa. Não, a gente vai entender já já como é que essa comunicação afetuosa ela é encaixada dentro da rotina. Mas a gente não pode esperar que o seu marido lhe trate, ou você trate o seu marido, ou a sua esposa trate você da mesma maneira que era no início ali, no mesmo início. É ilusão, é infantilidade, é imaturidade. Porque quando a gente olha para o relacionamento, cada fase vai exigir um nível de comunicação diferente. Vai exigir uma forma de tratamento diferente. Por quê? Porque, afinal de contas, vocês não estão ali somente para ter uma, uma presença que vá suprir a sua carência afetiva. Não. Você está ali para construir uma família. E quando a gente fala de construir uma família, a gente está falando de coisa séria. E se é algo sério, precisa da nossa atenção. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para você, onde nós precisamos de seriedade e de uma comunicação assertiva. Não sei se você tem carteira de motorista, ou se você está no processo de tirar a carteira de motorista, se você já dirigiu, pegou o trânsito aí de uma cidade grande. Mas o que acontece? Qualquer pessoa pode dirigir? Qualquer pessoa? Não, né? Por quê? Porque exige uma idade específica para poder você ter habilitação, né? Para dirigir. Então, primeiro ponto, você tem que ter um certo nível de maturidade para poder dirigir. E além desse certo nível de maturidade, você também precisa entender da sinalização de trânsito, não é? O que acontece aqui? A gente, quando você está dirigindo, né? Vamos supor que você já tirou a sua carteira de motorista. Só um parêntese aqui. Se você está fazendo alguma pergunta aqui no comentário, a gente vai ter um espaço reservado para perguntas no final, tá certo? Então segura a sua pergunta, porque vai chegar muita gente, a sua pergunta vai ficar lá atrás, eu não vou conseguir mais localizar. Segura a sua pergunta e deixa lá para o final, tá bom? Vamos lá. Voltando para a sinalização de trânsito. Dentro da sinalização de trânsito, quando você para no semáforo, por que você parou? Provavelmente porque o sinal estava vermelho. Então, quando você vê o sinal vermelho, automaticamente você, por entender da comunicação do semáforo, você vai entender. Ah, tenho que parar. Tenho que parar. Se você tá rodando ali na via, andando, dirigindo, e vê o sinal verde, você vai prosseguir, obviamente. Se o sinal tá amarelo, você vai ter mais atenção, porque logo o sinal vai fechar. Tá fazendo sentido até aqui? Então, quando você olha para o semáforo, você sabe exatamente o que fazer. Se você está numa via e lá diz que é proibido, né? Se você encontra uma placa onde tem uma letra E e um traço cruzando ela, você vai entender, poxa, aqui não é permitido estacionar. Não posso estacionar aqui. Ah, se você olha uma placa que tem uma seta virada para a direita, ou seja, você só pode fazer a conversão à direita. Agora me falem aqui no comentário, o que é que acontece se você infringir qualquer uma dessas regras de trânsito? O que é que acontece se você atravessar o sinal vermelho? O que é que acontece se você parar em um local proibido, estacionar em um local proibido? O que é que acontece segundo a lei, a legislação de trânsito? Se você comete alguma infração de trânsito, o que é que você recebe depois desse tempo? O que é que você recebe? Vamos lá. Que tem um delay para o pessoal responder, chegar a mensagem, né? Vamos lá.
quando a pessoa está digitando. O que é que você recebe quando você infringe alguma lei de trânsito? A Emanuele falou aqui, ó, punição, ou seja, consequências negativas, uma multa, você vai sendo penalizado, multa. Então você vai sendo penalizado porque você infringiu uma regra de trânsito. Dentro do relacionamento acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. É impressionante assim, ah, Lucas, não tem nada a ver, ninguém vai cobrar, ninguém vai mandar um boleto porque eu me comuniquei errado. Não, não é por boleto que acontece, tá? O processo. Dentro do relacionamento, a comunicação, ela tem uma função muito clara, que é facilitar a vida do outro. Facilitar a sua vida e facilitar a vida do outro. A sinalização de trânsito é a mesma coisa, ela funciona para facilitar a sua vida e a vida de quem está dirigindo também. Porque imagina só organizar um trânsito com milhões de carros, milhares, milhares de carros, dependendo da cidade. É fácil, centenas de milhares de carros, para você organizar esse trânsito, precisa de uma ordem, concorda? Então, se essa ordem não é seguida, o que que acontece? A gente falou sobre multa, sobre punição, sobre consequência negativa, mas pode acontecer também um acidente. Se você atravessa o sinal vermelho, se você avança o preferencial, você pode sofrer um acidente. Se você entra na contramão, você pode sofrer um acidente. Então, dentro do relacionamento, dentro do casamento, se você não segue direitinho aquela comunicação, se você não tem uma boa comunicação, todo dia vai ter um acidente, todo dia vai ter uma punição, todo dia vai ter uma multa. Isso é insuportável dentro de um relacionamento, meu Deus do céu. Isso é insuportável. Não tem como você viver um relacionamento saudável se vocês não têm uma boa comunicação. Porque todo dia vai ter uma multa, todo dia vai ter um acidente, todo dia vai ter uma briga, uma discussão. Porque vocês não estão alinhados na comunicação. E aí lá na frente podem vir separações, traições, agressão, crises financeiras, dificuldades em lidar com a dimensão da espiritualidade, problemas profissionais e várias coisas que vão sendo acarretadas. Mas a gente às vezes só para pensar quando a multa chega. A gente só para pensar quando o acidente acontece. A gente só para pensar quando a briga acontece. É claro que esses momentos eles vão nos ajudar a ter uma percepção mais clara, vai nos ajudando a avaliar o processo. Mas como a gente falou lá no início da live, a comunicação ao longo do relacionamento ela vai mudando. É diferente a comunicação de um casal que está se conhecendo, é diferente de um casal que está namorando, que é diferente de um casal que está noivo, que é diferente de um casal que está casado, que é diferente de um casal que está casado e está com filho. É totalmente diferente a comunicação nesse período. Em cada período exige uma comunicação diferente. Mas existe uma fórmula, entre aspas, que nos ajuda a entender como é que a nossa vida matrimonial, o nosso relacionamento, ela pode funcionar bem, tá? Vocês querem saber que fórmula é essa? Como é que a gente pode colocar de forma prática e até mesmo numérica, quantitativa, como ter um bom relacionamento, uma boa vivência no seu relacionamento? Você quer saber? Se sim, diga sim. Vamos lá. O pessoal gostou daqui da referência das multas, né? Então, todo mundo falando sobre multa aqui ainda. Mas, em relação a essa fórmula, se você quer saber, né? Olha, sim, com certeza, querem saber, sim. Claro, quem é que não quer ter ali uma fórmula pronta, né? É o nosso sonho de consumo, né? Entender e perceber como é que as coisas funcionam. Aproveitando que eu vou falar sobre essa fórmula, se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe essa live agora, né? Porque essa informação sobre as fórmulas, né, entre aspas, né, de ter uma comunicação mais assertiva dentro do relacionamento, elas são importantes para que a gente consiga ter ali um direcionamento, ter ali para onde ir dentro do processo de, de restauração, se for o caso, dentro do processo de reaproximação do cônjuge que está fora de casa, tá? Então, tudo isso é importante para que a gente entenda, tá? A gente vai falar sobre a tríade, né?
da comunicação, só que a gente vai aplicar essa tríade da comunicação no relacionamento, tá? Para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha cabeça, tá? Tudo aqui que a gente vai falando é de forma embasada, tanto teórica como prática, tá? Então, assim, não, desconsiderem às vezes o tom informal, a linguagem um pouco mais simples de entender, mas não é porque ela é simplista ou não funciona, mas é porque eu quero que você entenda e você aplique, tá? Aqui a gente tem conceitos desde Aristóteles a Gary Chapman, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente vai conseguir aplicar aqui, e a minha função é o quê? Tornar isso acessível para que vocês entendam e consigam aplicar, tá bem? Vamos lá. A comunicação dentro do relacionamento, ela basicamente vai seguir três pontos, três elementos que fazem parte de qualquer comunicação, tá? Esses três elementos, eles fazem parte de qualquer comunicação, mas a gente consegue aplicar de forma muito interessante, de forma muito prática ali dentro do relacionamento. Existe um tipo de comunicação que a gente chama de comunicação, o número um, é a comunicação lógica, que do grego é logos. Ou seja, são conceitos que a gente vai aprendendo ao longo da vida que vão dando para a gente um parâmetro, né, do que quer dizer determinadas coisas. Então, se você gosta de anotar, né, o primeiro ponto aqui é a comunicação lógica, que precisa de conceitos, que precisa de informações que vão nos direcionando diante dos diante da nossa vida, né? A gente vai entendendo como é que cada coisa, o que é cada coisa a partir dos conceitos, ou como cada coisa deveria ser a partir dos conceitos, tá bom? Primeiro ponto, comunicação lógica. O segundo ponto, né, dessa tríade, nós chamamos de comunicação ética, uma comunicação de ordem. Entenda, não de ordem no sentido imperativo da palavra, mas ordem no sentido de ordenado, uma comunicação ordenada, tá? Que do grego é ethos, né? Aquela comunicação que gera autoridade, que gera ordem, no sentido de ordenar o espaço e o ambiente, que é aquela comunicação que geralmente os casais fazem para poder definir onde é que está cada coisa. Por exemplo, eu, neste momento, neste horário, às 8h25, eu estou fazendo uma live. A Thaís, minha esposa, sabe que eu estou fazendo uma live. Ou seja, eu falei para ela, meu amor, na terça-feira, 8 da manhã, estarei fazendo uma live. Então, eu estou informando de forma ordenada como está o meu dia. Para quê? Para que não haja conflito. Por exemplo, eu estou aqui no meio da live, ela abre a porta e diz assim: amor, você ia falar uma coisa para mim, uma coisa que não era importante ou não era urgente. Ela poderia atrapalhar a minha live e isso poderia gerar um conflito, concorda? Por quê? Porque eu não comuniquei de forma ordenada. Teve um dia também que aconteceu, Thais ainda estava grávida, e a gente chegou em casa de um evento. Na verdade, não foi um evento, foi. A gente chegou da casa de alguns amigos, a gente foi visitar alguns amigos e voltou para casa, já era noite. E aí eu falei para Thaís, amor, eu vou só ali terminar de editar um vídeo, né, para poder postar no meu Instagram na época, tá? Então eu cheguei para ela e falei isso. Ela foi lavar a louça e eu fui editar o vídeo que eu ia postar no meu Instagram, né? Era um vídeo um pouco mais elaborado, então demoraria um pouco mais para terminar. Só que eu só falei isso para ela. Eu vou editar um vídeo. Só que acontece, quando eu cheguei, peguei meu computador, levei para o quarto, coloquei o fone de ouvido. Aí eu parei e pensei, cara, eu falei para Thaís que eu ia editar um vídeo, mas eu não falei onde e como é que eu estaria. Porque se você prestar atenção, eu poderia estar editando o vídeo, mas eu estava com fone de ouvido. Se ela falasse qualquer coisa lá da cozinha, eu não ia ouvir se ela me pedisse qualquer coisa. Então imagina só a cena. Vê se vocês conseguem enxergar essa cena comigo. Imagina que eu não falo nada, só disse que ia editar o vídeo. A Thaís fica na cozinha e ela precisa de alguma coisa e começa: amor, tô precisando de você. Amor, você pode pegar tal coisa que eu tô com a mão molhada. Amor, ele está chorando, você pode fazer isso? Só que eu não ia ouvir. Aí imagina ela chegando no quarto, que era o quarto de trabalho, chegando no escritório e não me encontra lá.
Cadê esse cara? Aí volta lá pro quarto do nosso quarto de dormir, né? E me encontra lá. Você não tá ouvindo eu falar com você? Faz tempo que eu te chamo, faz tempo que eu digo que você precisa vir em mim ajudar em tal coisa. E aí eu poderia virar para ela e dizer assim: "Mas eu não falei para você que eu iria trabalhar? Mas eu não falei para você que eu ia editar um vídeo? Meu Deus do céu, não tem um segundo de paz nessa casa?" Isso não acontece, né, na rotina de vocês, eu acredito. Isso não aconteceu nesse dia, sabe por que isso não aconteceu nesse dia? Porque na hora que eu sentei para editar o vídeo e coloquei o fone, eu falei: "Cara, eu não avisei para Thaís que eu vou estar de fone, eu não falei para ela que eu vou estar no quarto, então eu preciso." Aí o que que eu fiz? Eu me levantei, voltei lá na cozinha, meu amor, eu estarei no nosso quarto e eu vou estar de fone. Ou seja, se você precisar de qualquer coisa, se você falar daqui, eu não vou ouvir. Então eu preciso que você vá lá no quarto, se você precisar de alguma coisa, claro. Se for uma coisa urgente, você precisar de mim, vá lá no quarto e me chame, tá? Para eu poder fazer o que você precisa. Ela, tudo bem. Olha a força, olha a potência que existe quando a gente coloca ordem na nossa comunicação. Percebe? Primeiro, já tinha comunicação logo, já tinha um conceito, né? Que editar o vídeo demora, ela já sabe que demora. Ela sabe que eu preciso de concentração. Isso é a comunicação lógica. Mas quando eu pego a comunicação ordenada, a comunicação que gera esse ethos no nosso meio, essa harmonia, quando eu uso essa comunicação, meu Deus, eu evito tanto problema. Simplesmente porque eu sei onde é que está cada coisa. Porque eu sei onde é que está cada coisa. Faz sentido para você? Até aqui? Ainda falta um ponto, tá? Então, relembrando, comunicação lógica, conceitos, você, o seu marido, a sua esposa, eles precisam saber de conceitos básicos da rotina de vocês, combinados, né? Dentro da lógica existem muitos acordos ali, dentro da ordem existem muitos acordos ali. Mas a gente precisa entender como aplicar isso de forma intencional, tá bom? Que nem eu fiz agora no exemplo da Thaís que estava lavando a louça. Olha aqui, a Carol falou: dar satisfação não é se humilhar. Não é se humilhar. Ah, mas eu não preciso dar satisfação da minha vida pra ninguém. Tá bom, você é um grande adolescente imaturo e imbecil, se você pensa dessa forma. Você não pode pensar dessa forma. Não acha que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém. Meu Deus do céu, se você namora, se você é casado, é óbvio que você precisa de alguém. Na verdade, se você é solteiro, qualquer pessoa precisa das outras. Pessoas precisam de pessoas. Você não é autossuficiente. Você não é autossuficiente. Para eu poder estar fazendo essa live aqui com vocês, para eu fazer essa live aqui, a Thaís precisa estar com as crianças. Eu preciso dela para cuidar das crianças. Ela precisa de mim para poder prover para dentro de casa. E assim a gente vai se ajudando. Não é? Faz sentido isso aqui para vocês? Vamos lá. Vamos para o terceiro ponto. Primeiro ponto, lógica. Segundo ponto, ordem. Terceiro ponto, paixão. A sua comunicação ela precisa ter paixão, que do grego a gente chama de patos. Aristóteles chama de patos, né? Que é a linguagem que traz paixão. E aqui, dentro dessa linguagem de paixão, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar tanto casais que estão em conflito no seu dia a dia, como casais que estão separados e querem restabelecer sua relação. A principal fonte aqui vai ser a linguagem patos, tá bom? Vamos lá. A Manoel já colocou aqui, ó, as três. Ó, se você não anotou, a Emanuele anotou para você, ó. Comunicação lógica, comunicação de ordem, a comunicação de paixão, tá? O que é a comunicação patos, né? Se a gente olhar o termo grego, se a gente olha para uma pessoa que não tem patos, ou seja, aquela pessoa ela é apática, apática. Você se torna uma pessoa sem paixão, sem paixão. Uma pessoa que se comunica de forma sem, não tem paixão naquilo que está falando, você não escuta. Você não escuta. Tanto você não escuta, como se você é essa pessoa que se comunica sem paixão, você também não é ouvida. Você já foi numa palestra que a pessoa ficou ali no mesmo tom, falando assim, boa tarde a todos.
Nós estamos aqui para falar sobre a grande alegria que nós temos em receber você. Quem é que vai dar ouvidos para essa pessoa? Você não estaria me ouvindo até agora se eu não tivesse fazendo diversos pontos de modulação vocal, se eu não tivesse colocando intensidade naquilo que eu estou falando, chamando os outros de imbecil, né? De imaturo, de adolescente. Às vezes eu falo mais calmo. Então precisa dessa paixão, né, para poder colocar energia, colocar sabor, colocar dinamismo na sua fala, para que a outra pessoa entenda. Falaram aqui um ponto muito importante: sem paixão não há empatia. Sem paixão, e a palavra empatia ficou muito na moda, né? Ficou muito latente porque as pessoas, né, têm empatia com o outro. Eu também gosto da palavra compaixão, que é compaixão significa sofrer com. Então você adere o sofrimento do outro e pega esse sofrimento para você. Isso também é empatia, isso é compaixão. Dentro do cotidiano, você tem que olhar as dificuldades do outro, a dificuldade do seu marido, a dificuldade da sua esposa, e olhar essas dificuldades assim, essa dificuldade também é minha. Eu tenho responsabilidade sobre essa dificuldade. O problema do meu marido é meu. O problema da minha mulher é meu também. É meu também. Eu não posso ser indiferente ao problema do outro. Eu não posso ser indiferente com o problema daquele que, que mora comigo. Meu Deus. Eu não posso ser indiferente. A falta de paixão dentro dos relacionamentos não é somente a questão de carinho, não. Mas é a questão de atenção para com o outro. E aqui a gente entra, né? Tem um anexo, se você estiver anotando no papel, é aquela hora que você escreve três, ponto, patos, paixão, e aí você coloca um ponto, uma setinha, falando assim, né? Você escreve assim, canais de acesso afetivo. Vou repetir, canais de acesso afetivo. Então, como é que eu faço essa comunicação de paixão dentro do meu relacionamento? Essa comunicação de paixão dentro do relacionamento, ela é feita através dos canais de acesso afetivo, que o Gary Chapman, ele traduziu isso nas 5 linguagens do amor. Dentro das 5 linguagens do amor, eu tenho acesso a, aos canais de acesso afetivo. Na verdade, eu tenho ali a possibilidade de adentrar por vários pontos, né? Então, o que acontece? Nós temos a linguagem do amor que está relacionada a toque físico, a tempo de qualidade, aos presentes, né? Nós temos também as palavras de afirmação, certo? Então vamos lá. Toque físico, presentes, tempo de qualidade, palavra de afirmação e atos de serviço. Essas 5 linguagens do amor, elas servem como canais de acesso afetivo para o seu relacionamento. Não vai dar tempo eu falar sobre cada uma delas, mas eu sugiro que vocês pesquisem ou comprem o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Também tem o audiobook no YouTube, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só sobre as 5 linguagens do amor, que é um conteúdo muito extenso. Mas eu quero que vocês entendam que uma pessoa pode se sentir amada porque ganhou um presente. Uma pessoa pode se sentir amada porque você está ali dando tempo de qualidade para ela. Tem pessoas que se sentem mais amadas quando você faz algo por ela, faz um ato de serviço, dá uma palavra de afirmação, né? Tem gente que se ouvir eu te amo o dia todo, não mexe em nada, mas dá um presentinho para você ver como ela se anima, entende? Então cada pessoa tem uma linguagem de amor predominante. É claro que todas as linguagens elas são importantes para a gente. Todas as linguagens são importantes, mas tem aquela sempre que é mais eficiente para o seu relacionamento. Então, você tem que parar para pensar para saber qual é que é a mais importante, tá? Dentro da parte de canais de acesso afetivo, aqui serve tanto para quem mora junto como para quem tá fora, tá? O que acontece? Existem a possibilidade de a gente adentrar por meio da memória, ou seja, trazer na memória bons momentos que aconteceram no passado. Por exemplo, rever as fotos de casamento, rever as fotos de bons momentos juntos. Às vezes o marido está fora de casa, postar ou mandar um vídeo do filho brincando, mostrar ali a foto do filho brincando. Vocês assistirem juntos as fotos do parto, lembrar daquela emoção que foi o filho ter chegado.
Tudo isso vai adentrando na memória de vocês e vai trazendo um aspecto positivo. Outro canal de acesso afetivo que a gente tem é o canal de acesso afetivo do humor. Então vamos lá, memória, humor. Eu sou aqui do Ceará, para quem não sabe, né? Eu moro aqui no Ceará. E aqui no Ceará é muito, muito forte o humor, né? O stand-up, aqueles personagens humorísticos, né? Quem não conheceu Chico Anísio, Tom Cavalcante, são nossos conterrâneos aqui, né? E o humor, ele traz uma série de benefícios para o nosso imaginário, para nossas emoções. Claro, aquele humor sadio, né? Tem gente que usa do humor para espalhar um monte de problema, né? Um monte de palavras de baixo calão, espalhar coisas ruins, né? E isso não é bom, tá? Isso não é bom. Mas vamos partir do pressuposto que existe um humor sadio. Este bom humor pode ser por meio de filmes de comédia, pode ser por meio de shows de stand-up. E eu digo que não pode ser por meio de cortes do YouTube, nem cortes do Instagram, nem cortes do TikTok. Por que que eu falo isso? Porque que aquele humor que é de 1 minuto, ali, aquela piada pronta, ela pode até te alegrar num primeiro momento, mas ela vai distorcer o teu sistema dopaminérgico. Ou seja, você vai sempre querer mais ali. Então, quando a gente fala de um show completo, de um filme completo, aquele filme, aquele show, ele tem um início, um meio e um fim bem definido. Então, você consegue ter ali um ponto de, de, de harmonia ali, de compreensão de que aquele processo ele vai chegar no fim. E aí você tem aquele senso de finitude. Aí a sua liberação dopaminérgica ela é adequada, a liberação de hormônios relacionados ao prazer também, tanto hormônios como neurotransmissores, a serotonina, até mesmo se você estiver do lado do seu parceiro, a ocitocina, tá? Então você ter ali momentos de humor para você, né? Show de humor, alguma coisa assim que gere essa alegria, né? Ou então aquela pessoa que conta uma piada no meio do relacionamento, inclusive, parêntese, tá? Parêntese. Se vocês estão brigados, façam duas coisas. Se você teve uma discussão com seu marido, se você teve uma discussão com a sua esposa, faça duas coisas para você retomar o convívio, retomar o assunto, né? Primeira coisa, isso aqui é uma ferramenta poderosíssima para quem está brigado, tá? Ferramenta poderosíssima. Sempre funcionou comigo, sempre funciona quando eu vejo as pessoas aplicando. Então, tenta fazer esse teste quando vocês estiverem depois de uma discussão, etc. Né? Claro, você vai esperar um tempo, né, para não ser bem em cima da discussão, mas você espera um tempo. Você puxa, primeiro ponto, puxe um assunto externo. Fale sobre outra coisa, mas outra coisa que não vai gerar mais conflito, né? Não vai puxar um assunto sobre política, sobre no sentido, né, de discussão sobre futebol, sobre quem é melhor, não. Procure um assunto leve, mas que seja alheio a vocês, externo a vocês, que gere interesse no outro, tá? Um assunto que gere interesse no outro. Mais interesse no outro do que interesse por você, tá? Então, primeiro ponto, pegue um assunto de interesse do outro e fale sobre esse assunto. E fale sobre isso, né? Olha, você viu que determinada coisa aconteceu, né? Você viu, lembrando, tem que ser um assunto de interesse do outro. Não adianta chegar, olha, eu tava na live com o Lucas, ele falou sobre isso aqui, sendo que o cara não sabe nem quem eu sou, não quer nem saber de mim, entende? Procure um assunto de interesse em comum, interesse dele, tá? E fale sobre esse assunto. Segundo ponto, para poder restabelecer a harmonia. Lembra de canal de acesso afetivo? Puxe um ponto sobre humor. Conte uma piada, fale uma história engraçada que você viu, né? De vez em quando, vou aqui revelar o meu segredo para vocês. De vez em quando, Thaís e eu temos aqueles momentos de discussão para poder alinhar alguns pontos do nosso relacionamento. Não é aquela briga, como já foi no início, não mais. Se você chegou aqui agora, depois a gente pode falar sobre o meu testemunho. Mas quando gera algum ponto de tensão entre mim e a Thaís, eu sempre faço isso. E, cara, sempre funciona. Ela sabe o que eu tô fazendo, o porquê eu tô fazendo, e mesmo assim ainda funciona. Eu trago um assunto externo e eu pesquiso de propósito alguma piada, alguma cantada, na verdade, que seja engraçada. Pra eu falar com ela, alguma cantada engraçada. Sei lá, uma cantada bíblica, para quem gosta, né?
Às vezes teve um dia que eu cheguei para ela, puxei um assunto externo, falei, e eu comecei a dar voltas ao redor dela. Comecei a rodar, né? Dando voltas ao redor dela. Ela falou: o que você está fazendo? Né? O que você está fazendo? Né? Eu comecei a andar ao redor dela. Ela tava, acho que estava estendendo roupa. Eu comecei a andar ao redor dela. E ela falou: o que você está fazendo? Eu falei: você não é Jericó, né? Na verdade foi assim. É, é, você é como se você fosse Jericó e eu vou estar dando voltas ao redor de você para que você fique caidinha por mim. Meu Deus, ela começou a rir. Retomou ali o processo, né? Então, assim, para quem já viu, né, já leu a Bíblia, sabe que no cerco de Jericó o pessoal dá algumas voltas até que as muralhas caiam, né? Então, assim, então ela ficou caidinha por mim porque eu fiquei dando voltas nela. Então, tipo assim, é uma piada boba, né? Até mesmo ridícula, se a gente for olhar assim do termo, mas gerou um bom humor. Ela riu, ela achou interessante, ela achou aqui, né? Ela deu gargalhada da piada, da cantada, né? Então eu vou ficar dando voltas até de você até você ficar dando voltas ao redor de você até você ficar caidinha por mim. E ela riu e achou isso muito bom e voltou ao assunto, né? A piada é péssima, é péssima. Mas dentro de um contexto em que eu quero gerar uma harmonia pelo bom humor, pelo canal de acesso afetivo chamado humor, ela gostou, ela riu e funcionou. Então, puxe um assunto externo e traga um tom de bom humor. Tá bom? Fez sentido até aqui, gente? Vocês conseguiram entender? Relevem a minha piada, tá? Não fui eu que fiz a piada, tá? Eu só peguei a piada e usei dentro do meu relacionamento. Funcionou, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui fazer um resumão da live pra gente encerrar. Resumão. Nós falamos que a comunicação, a falta de comunicação, é o maior problema que existe dentro dos relacionamentos. A gente falou que a comunicação ela é como uma sinalização de trânsito, ela serve para facilitar a vida do outro, facilitar a sua vida, e que se você não cumpre essa sinalização, essa comunicação, vão ter punições, vão ter consequências negativas, vão ter multas, não é? Vão ter acidentes, e a gente precisa resolver isso. A gente precisa, através da comunicação, utilizar a tríade, né, da comunicação, que é o ethos. Ah, eu nem falei ainda da fórmula, né? Meu Deus, eu tô devendo a fórmula para vocês. Quando eu terminar aqui o resumo, eu falo a fórmula, tá? Então vamos lá. A tríade da comunicação, que é logos, ethos e pathos, né, que é a lógica, a ordem e a paixão. Dentro da paixão, nós temos os canais de acesso afetivo e nós temos as linguagens do amor, tá bom? Linguagem do amor, canal de acesso afetivo, nós temos a memória e o bom humor. Tem outros também, porque senão a gente ficar o dia todinho aqui, tá bom? Temos a fórmula que eu falei, né, que eu prometi. Aí, quem quiser anotar e colocar aqui no comentário também para ajudar todo mundo, como é a fórmula dessa tríade? Essa tríade ela precisa ser distribuída ao longo do nosso dia, ao longo da nossa rotina. Como é que a gente consegue estabelecer bem essa realidade da, da rotina da tríade da comunicação? Na minha visão, qual é o ideal? É que a gente tenha uma comunicação 60% patos, ou seja, a maior parte da nossa comunicação dentro do cotidiano do casal deve ser uma comunicação falando de paixão, de amor, linguagem do amor na veia ali, né? Usando direto, boa parte do tempo linguagem do amor, boa parte do tempo humor, boa parte do tempo canal de acesso afetivo, durante todo o dia. Aquele cuidado. Existe comunicação verbal e não verbal, não é pra você ficar falando o dia todo sobre isso, não. Mas preparar uma comida que o outro gosta, puxar a cadeira para a sua esposa sentar, abrir a porta do carro, né, lavar a louça pro outro, falar que o outro tá bonito, falar que o outro tá bem, né, falar que ama, dar um beijo de 6 segundos, viu? Liberação de ocitocina. Tudo isso é linguagem de amor, de paixão. Então, 60% da nossa comunicação deve ser uma comunicação de paixão. 30% da nossa comunicação deve ser uma comunicação de ordem, uma comunicação ethos. Comunicação de ordem para que você tenha noção de onde está cada coisa, tá? Não, estou aqui fazendo a live, estou ali no trabalho, estou lavando a louça, estou cuidando da criança, estou fazendo leite, estou fazendo aquilo, eu vou precisar sair para comprar pão, eu vou fazer supermercado, você vai levar essa lista, papapá. Então, a comunicação de ordem. Então, 30% da nossa rotina precisa ser uma comunicação ordenada. Você saber onde é que está cada coisa. E apenas 10% da comunicação deve ser lógica. Deve ser uma comunicação para ficar
falando de conceitos. Por que que eu falo que 10% apenas da comunicação deve ser lógica? Porque partimos do pressuposto que vocês se conhecem. Que você deveria amar alguém que você conhece. Só se ama aquilo que se conhece. Se você não se conhece, não conhece seu esposo, ou seu marido, ou sua esposa, você não ama de verdade ainda. Você não ama de verdade ainda. Então, trate de se conhecer e conhecer o outro. Então, assim, quando a gente não tem esse problema, quando a gente vive esse problema de autoconhecimento, as pessoas vivem esse constante conflito ali, porque querem resolver questões lógicas dentro do casamento. E olha o que é que acontece quando a gente inverte a ordem. Qual é a ordem adequada? Resumindo aqui, 60% paixão, 30% ordem, 10% lógica. Esse que, na minha visão, é a ordem ideal. Por que que os casais vivem problemas hoje? Porque parece que 70% da comunicação é lógica, 20% é ordenada e 10% é paixão. Não sei se vocês percebem essa diferença. Quando eu boto uma comunicação 70% de lógica, é aquela comunicação, oh, você deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. Tinha que ser assim, não é assim. Foi assim, tá errado. Foi assim, tá errado. Foi assim, tá errado. Meu Deus, vira chata. Você fica chata. Você fica chato se você só vive uma comunicação lógica. A comunicação baseada em conceito, que o outro deveria saber. Que o outro deveria, não, você deveria saber isso, você deveria saber aquilo. Você deveria saber que toalha molhada em cima da cama não pode. Você deveria saber que tem que levantar a tampa do vaso. Você deveria saber que tem que colocar água na panela, na pia. Você deveria saber que tem que jogar o resto de comida no lixo. Você deveria saber, você deveria. E fica insuportável conviver com você. Insuportável conviver com você. Por quê? Por que é insuportável? Porque você vive só na lógica, só uma comunicação lógica. Só vive uma comunicação lógica. Não dá para viver uma comunicação lógica somente. A maior parte da comunicação, da vivência do casal, deve ser uma comunicação baseada em paixão. É o ideal. É o ideal. É óbvio que vão ter momentos que você vai precisar ser um pouco mais incisivo, eu sei. Mas eu tô aqui, o meu papel aqui é dar uma diretriz para vocês. É dar um caminho para vocês. É dar um caminho para que vocês consigam fazer essa autorreflexão e aplicar no cotidiano de vocês. Tudo bem? Tudo bem? Eu acho que deu para entender aqui muitas das coisas. Eu vou responder duas perguntas aqui, porque meu tempo já está encerrando, eu tenho que sair. Falei demais hoje. Comunicação a gente fala, se comunica muito, né? Mas ó, se você, eu estou aqui para apresentar o caminho, mas se você quiser a minha ajuda para percorrer esse caminho com você, né? Se quiser o meu direcionamento, você vai lá no meu direct quando acabar a live e diz assim, Lucas, eu estava na live e eu queria muito a sua ajuda individual. Né? Já procurei ajuda e não consegui resolver. Ou então eu tomei coragem agora, então agora eu vou resolver o meu problema no meu casamento, né? Isso não pode ficar desse jeito, essa comunicação ruim, essa falta de inteligência emocional, essa falta de maturidade, essa falta de tudo. Quando acabar a live, você vai lá no meu direct e diz assim, Lucas, eu estava na live e eu queria saber como é que eu posso ter o teu acompanhamento individual e eu vou pessoalmente te dar as informações. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Vamos responder aqui as perguntas. Tá? Teve uma pergunta lá atrás. Deixa eu ver. Ficou muito alto, ficou muito longe, né, as perguntas, mas teve uma pergunta, se eu não me engano, sobre uma pessoa que era muito apegada à mãe, né? O cara que era muito apegado à mãe. E aí os pais se separaram. E aí o que acontece? Ela separou do. Achei a pergunta. Eu era muito apegado com minha mãe. Quando eu tinha 11 anos, ela separou do meu pai e foi morar fora. Isso pode afetar a minha forma de tratar alguém mais próximo? Com certeza. Você perdeu aqui a falta de referência masculina. Sobretudo no momento crucial da formação do seu caráter e da sua personalidade. Que você estava adentrando na adolescência. É óbvio que isso vai afetar. Mas não te define, tá? Isso não te define. Existe um processo de amadurecimento, de restauração ali da personalidade para que você consiga ser uma pessoa que dá bons frutos, tá bom? Outra pergunta aqui sobre. Cadê? Aqui é um relato, não é pergunta. Pronto. Lucas, quando o relacionamento já vem há muitos anos com a falha na comunicação, entre outros problemas, ainda tem jeito? Tem como recuperar? Com certeza. É o que eu trabalho todo dia aqui, né, nos meus atendimentos. É claro que tem jeito. E olha aqui, informação para vocês.
Todo casamento tem jeito. Todos. 100% dos casos tem jeito. Por que que nem todos são restaurados? Por que que nem todos se resolvem? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço da restauração. Santa Teresa d'Ávila diz que é justo que muito custe o que muito vale. A sua família vale muito. A sua comunhão com Deus vale muito. Então isso gera um custo, né, de operação que é difícil, né? Como ela falou, há muitos anos com falhas na comunicação, com vários problemas. Imagina você passou 20 anos da sua vida se alimentando mal e você chegou num grau de obesidade mórbida. Tá lá com 150, 180, 200 quilos que seja. Você não vai perder isso em um mês. Não vai. Você não vai perder isso em um mês. Claro que também não vamos precisar de mais 20 anos para resolver, né? Não precisamos de mais 20 anos para resolver. Mas com a técnica certa, você consegue aplicar aquilo ali e resolver o seu relacionamento. Eu digo que nem todo mundo. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês agora. Muito sincero. Olha aqui no fundo dos meus olhos, que você é a pessoa mais sincera do mundo agora. Para resolver o problema do seu casamento, nem de terapia você precisa. Você não precisa de terapia para poder resolver o problema do seu casamento, para restaurar o seu casamento. Você não precisa de terapia. Quem fala que você precisa de terapia é a pessoa que está vendendo a terapia para você. Você não precisa, mas a terapia, o acompanhamento terapêutico, ele serve para acelerar o processo. Te dá as ferramentas mais assertivas para você usar naquele momento e você evitar perder tempo, perder sono, ficar estressado, não saber para onde é que está indo. Então, assim, quando você tem um acompanhamento, tem uma pessoa ali do seu lado, pelo menos eu faço assim, eu fico ali do lado da pessoa até a gente conseguir resolver. Tentando direcionar, tentando ouvir, para que você não fique perdida, sem saber o que fazer. Eu conheci os casos que, pelo menos comigo, o caso mais rápido que a gente conseguiu resolver, né? Resolver mesmo, tá? Caso de separação e tudo, a gente resolveu em um mês e meio. Acompanhando em um mês e meio resolveu. Claro, a pessoa já tinha uma mentalidade bem formada, já tinha um certo conhecimento, né? A gente conseguiu ajustar uns pontos ali em um mês e meio resolveu. Mas eu conheço pessoas que decidiram caminhar por conta própria e resolveram também seu casamento, mas levou 12 anos. 12 anos para resolver. Essa pessoa caminhou sozinha, ela confiando em Deus, buscando ali uma vida espiritual bem conduzida, mas 12 anos. Eu conheço a pessoa daqui, inclusive, da minha cidade. 12 anos. Então, você pode resolver o seu problema em um mês e meio, você pode resolver o seu problema em 12 anos. O que você prefere, tá? Então, se você quiser o meu acompanhamento, quiser o meu direcionamento, como eu falei, é só ir lá no meu direct, né? Aqui lá, mandar mensagem para mim no privado e falar assim: Lucas, eu estava na live e eu gostaria do seu acompanhamento. Como é que eu faço? Eu vou lá e te dou todos os passos. Tá bom, gente? Semana que vem teremos live novamente, toda terça-feira. Fiquem atentos aos stories, ao feed, para vocês saberem qual será o tema. Tá bom? Essa live vai ficar 24 horas, vai ficar salva por 24 horas no meu canal do YouTube. Daqui a pouco eu vou subir lá no canal e você vai ter acesso a ela e também pode compartilhar. Agradeço a você por participar, ficar esse tempo aqui comigo, né? A live foi um pouco mais longa hoje, mas eu acredito que tenha valido a pena. Que Deus abençoe você, né? Que Deus abençoe a sua família e saiba que Ele é o maior interessado na restauração do teu casamento, na restauração da tua família, tá bom? Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Forte abraço.